Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Lebre. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar a todos para curtirem e seguirem nas mídias sociais onde eu estou presente, como O Estudante Espírita, o Instagram, o Facebook e o YouTube. Nós vamos falar aqui sobre a aliança da ciência e da religião. Parece até um tanto quanto contraditório tratar um tema desse como se fosse evangélico. Porém, a palavra evangelho, que deriva do grego, evangelion, está ligado à boa notícia. E essa é uma das maiores notícias que a gente pode dar. Vejamos o seguinte. Jesus, quando veio pessoalmente, encarnou neste mundo, ele asseverou com muita força: eu não vim destruir a lei. E o capítulo é: eu não vim destruir a lei. E nós vamos ter o item 8º que trata desse assunto. É muito interessante porque quando a gente pensa em Velho Testamento ou Novo Testamento, quando a gente trata de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, das 3 revelações, nós muitas vezes associamos a algo puramente religioso. E esse é um dos temas mais completos de libertação que nós podemos tratar. Em primeiro lugar, os Espíritos nos vão dar uma ideia que nós precisamos conhecer na obra de Allan Kardec, o conceito espírita. Então, o que é o conceito espírita? Não é o tripé dito religião, ciência, filosofia, que está sendo propalado há muito tempo. Não. É algo que está em O que é o Espiritismo, um livro de introdução muito esquecido por nós, que diz mais ou menos assim, a depender da tradução. O Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Em momento nenhum se fala de religião. Consequências morais. Todavia, se chegarmos na Revista Espírita, menos lida ainda, de 1868, nós vamos perceber Allan Kardec questionado acerca desse tema. De novo, numa França em que não é o Brasil fanático nosso, de várias religiões, de um celeiro de pessoas crédulas, pessoas que acreditam no misticismo, no sobrenatural, sem qualquer explicação. Então, diferentemente, Allan Kardec está numa França, adaptando o texto e o contexto, numa França do século XIX, que tem alta cultura e nível de alta leitura. E ele dispensa apresentações. Então, o codificador, ele está no lugar onde as ciências são completamente nascidas já sob uma égide espiritual, ou melhor dizendo, espiritualista. Nós vamos encontrar academias e escolas, nós vamos encontrar universidades em que se ensina, como vamos ver, esse tema de uma maneira diferente como nós entendemos hoje. Inclusive os acadêmicos, que se dizem espíritas e que são espíritas. Nós vamos perceber nessa revista espírita, Allan Kardec repetindo que o espiritismo é uma ciência filosófica, ou seja, uma ciência que traz a gente a pensar, a busca da verdade, porque isso é a filosofia, mas que o que a gente faz tem consequências morais e não religião, e não religiosas. Porque consequências morais diz respeito aos atos perpetrados conhecendo mais ou menos a lei divina. Quem conhece mais a lei divina
tem um alargamento da liberdade. O livre-arbítrio é maior. Quem conhece menos a lei divina, o livre-arbítrio, naturalmente, é menor. Se uma criança de 3 anos de idade não sabe ou não está apta a entender que a gravidade a joga de um andar muito alto e ela pode provavelmente vir a óbito, um homem formado tem mais responsabilidade e, portanto, mais liberdade de agir com consciência se ele ignorar as leis da gravidade. Dentro dessa ótica, ele, com consequências, criará provavelmente um processo de culpa, porque ele sabia da verdade. Nós poderíamos dar milhares de exemplos da nossa vida cotidiana. Qual é a proposta? Allan Kardec vai dizer: é uma ciência filosófica de consequências morais. Porém, lá na Revista Espírita de 1868, revisitando o tema. Porém, se levarmos em conta que o Espiritismo a todos une por um laço de fraternidade, nós podemos chamá-lo de forma filosófica, ou seja, de uma forma leve e não dogmática de uma religião. Na França, isso caía de forma mais palatável. No Brasil, na nossa realidade odierna, hoje em dia, a coisa é um tanto quanto diferente. Então, nós temos que ter muito cuidado para diferenciar a religião, que nós dizemos que é o Espiritismo, e não é, da ciência, que de certa forma é o Espiritismo. Por que de certa forma? Porque mais para frente, e essa é a grande notícia boa, isso não vai mais importar. Essa discussão, no final das contas, que é levado ao Espiritismo hoje ao cabo de uma religião fanática pela maioria dos seus adeptos, nós vamos entender que haverá uma aliança entre a ciência e a religião. Logo, os termos não terão muita diferença, a não ser pelo prisma, pelo aspecto a serem abordados. No que diz respeito, dentro desse conceito, a ciência abordará o mundo físico, como ela faz. E diga-se de passagem, muito bem. Então você tem a astronomia, então você tem a astronáutica, então você tem a biologia, todos com seu objeto de estudo. Só que nós temos um problema muito grande. Do lado religião, assim chamado e assim cognominado, porque não tinha melhor nome para isso, o advento da religião, por outro lado, se fechou, primeiro, num fanatismo dogmático. Então eu tenho ritos, eu tenho dogmas, eu tenho paramentos, como se veste, eu tenho hierarquia, mesmo que informal, onde uns mandam nos outros, numa suposta superioridade, e eu tenho uma repetição de que eu não acredito na ciência comum. Eu acredito em Deus. Eu digo, eu não acredito no que está aí e no que os pesquisadores falam. Eu acredito em Deus. Mas que Deus é esse que não é científico e é só religioso? Não é o Deus dos espíritas. Não é o nosso Deus. Porque as duas partes têm que estar juntas. Andar passo a passo, para as peças se encaixarem. Antes disso, nós temos uma ciência massacrada ao longo dos séculos, que nós vamos ver nitidamente que, por ser ferida pela religião, a ciência se fechou no materialismo. Um materialismo
Mordaz, que é inimigo do espiritismo e logo do cristianismo, porque o espiritismo é o cristianismo de volta. Então, essa questão científica de querer tirar Deus da equação não pode fechar nunca. Nós nunca podemos tirar Deus da equação do lado científico e do lado, que é matéria, e do lado religioso, que é espírito. O espiritismo se propõe muito fortemente a sondar e a trabalhar para trazer as leis do mundo espiritual, que é o mundo oculto. O mundo, vamos dizer, ao qual nós pertencemos originariamente, como a gente sabe. Porém, dentro dessa realidade, nós vamos ver que na academia, de forma subreptícia, vamos dizer assim, de uma forma que a gente não perceba, Deus não é ensinado. Porque a base da academia é que se começa, primeiramente, com um corpo de carne como algo mecânico que rege-se por si só. Esse modelo mecanicista, esse modelo de que não existe nada por detrás da consciência, é um modelo, inclusive, que é mal propagado no movimento espírita, como se Freud ou Jung fossem adeptos ou chegados a uma doutrina espírita, e como se o termo psicologia ou psique, do grego, né, da letra psi, fossem trazidos dentro de uma ótica espírita, tendo em vista que o subtítulo da revista espírita, a Revue Spirite, é Jornal de Estudos Psicológicos. E tem muita gente adentrando, ligando a séries psicológicas, por exemplo, de Joana de Ângeles, ou de psicólogos da realidade. Não é a questão. Kardec viveu numa época em que, logo antes dele chegar no espiritismo, nós tivemos alguns homens de gênio, homens que foram precursores, que vieram antes do espiritismo e que propuseram, dentro de alguns concursos remunerados, umas teses para algo que viesse antes do corpo sem vida do ponto de vista do espírito. Então eles diziam, e Mesmer já dizia isso, Franz Anton Mesmer, o grande pai do magnetismo animal. Ele dizia, se você tem uma dor orgânica, se alguém, por exemplo, corta sua mão ou seu braço ou fura, as terminações nervosas são um impulso que vão ao cérebro e traz de volta, por meio de sensores naturais, a dor. Mas isso é uma dor material. Porque uma dor espiritual é muito pior. São duas coisas distintas. Então ele dizia, essa dor material dá para fazer com que a gente entenda um organismo automático, autômata. Porque até se você tocar o dedo em algumas plantas, elas se fecham. Uma dionéia, por exemplo, né? E isso é perguntado no Livro dos Espíritos por Kardec, não à toa. A sensibilidade de determinadas plantas, né? Dentro da ideia de instinto, etc. Então, dentro disso, eles disseram, essa é uma dor do corpo. Porque quando o espírito se desenlaça, solta do corpo, você pode fazer o que quiser com o corpo. O espírito que leva o seu corpo espiritual, seu perispírito, não vai sentir nada.
Todavia, o problema é a dor sentimental. O problema reside na dor do sentimento, cuja cura não é um band-aid, cuja cura não é uma gaze, ou você fazer qualquer tipo de amarração com um tecido. Não. A cura é o amor. E o que é o amor? É alguma substância divina que ainda estamos longe de conhecer, mas sentimos, que provém de Deus. Esse é o sentido contrário, ou vamos dizer, do outro lado, que está ligado verdadeiramente à religião. Sentimento. Sentimento. Aqui, ciência. Aqui, lado matéria. Aqui, lado espírito. Que é justamente a ideia de você sofrer de doenças da alma, como depressão, como síndrome do pânico, hoje muito bem diagnosticado, inclusive como determinados distúrbios profundos, psicopatia, sociopatia, esquizofrenia, etc. Eu não me arvoraria aqui em falar, porque eu não sou da área, não sou habilitado para isso. Mas nós entendemos, isso não está no corpo humano, isso está no espírito. Isso precisa ser resolvido. E naquela época, muito antes de Kardec chegar, um grande homem chamado Mene de Biran chegou e propôs esse modelo, que é um modelo integral de alma e um corpo. E depois vários outros, como por exemplo Condillac, e que a maioria do movimento espírita não ainda sabem, isso está sendo resgatado agora, inclusive, foram aperfeiçoando esse modelo que foi adotado pelas universidades, primeiramente na França, nas escolas também e depois Europa afora. Hoje nós já temos vários indícios e livro de que o imperador Dom Pedro II, ou Dom Pedro de Alcântara, né, adotou aqui também esse modelo de ensino no Brasil, que é um ensino que leva em conta a alma. Nós tivemos o espiritismo chegando e pegando esse ensino. E Kardec vai dizer que circunstâncias muito favoráveis favoreceram o espiritismo. E muitos não entendem quando ele fala isso, porque ele está falando e nós estamos com a cabeça no contexto atual do Brasil. E esse contexto não era o contexto do século XIX, do início, primeiro quartel do século XIX da França. Não era. Depois ocorrem umas 2 revoluções pequenas e nós vamos modificar o ensino todo para que volte a ser, no planeta, um ensino mecanicista que dificulte a aceitar o espiritismo. Nós temos cerca de mais de 90% do movimento espírita brasileiro advindo de um dos maiores países que nos colonizaram, que foi Portugal, conhecida a fanática, né? Ou o fanatismo português. Naturalmente que muito disso a gente herdou. Nós somos um povo místico, é inegável. Somos diferente daquele povo de lá da França, que era um povo, naturalmente, que lia, que estudava, que era erudito e que a grande parcela do movimento espírita só fazia a transição, porque eles eram o que chamavam na época de espiritualistas racionais. Isso era o espiritualismo racional. Isso se perdeu. Porém, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vai se dizer o seguinte: 18 séculos foram o tempo, né? Foi o tempo em que se
precisou para preparar para o advento do Espiritismo, que na verdade é a revolução da nova era. Nós já estamos há mais de 160 anos desde que esse livro foi escrito. E dentro desse livro que foi escrito há mais de 160 anos, nós estamos se aproximando cada vez mais. E isso é muito simples quando eles dizem, eles os espíritos superiores, que na verdade aqueles que vierem a ter de encontro contra essa revolução, baterem de frente, eles serão escanteados e arrastados. Por quê? Porque quando você conhece as leis do mundo espiritual e quando você as liga ao mundo material, você não pode mudar uma lei natural, uma lei divina, uma lei eterna. Então as pessoas ficam conhecendo a verdade. O que o nosso William Crookes chamou de fatos espíritas. É uma discussão que passa a ser boba, por exemplo, quando a gente trata de criacionismo, em que se discute que no livro Gênesis de Moisés, o primeiro da Bíblia, da Torá, dos 5 livros da Bíblia hebraica, o mundo foi criado em 7 dias. Os estudos já comprovam que existem vários termos e explicações para que esses 7 dias digam respeito a uma semana profética de 7.000 anos. Porque na epístola primeira, salvo engano, a segunda de Pedro, vai se dizer Pedro dizendo, porque para o Senhor um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Faz um paralelismo. Então, puxando numa interpretação interligada, nós vamos ver justamente isso. Não são bem 7 dias. São 7.000 anos num recorte dentro da própria Bíblia. E aí alguns, com todo respeito, desavisados, ou ainda na infantilidade, pensa que isso está indo de encontro ao evolucionismo de Charles Darwin. E fica um embate eterno, até que se conheça que tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, se harmonizados, vão dar na mesma coisa. Ou seja, o divino é a ligação da ciência material com a ciência espiritual. O célebre William Crookes, grande estudioso, que escreveu o livro Fatos Espíritas, dentro da Federação Espírita Brasileira, que traduziu, fez experiências e conseguiu provar o perispírito. Porque alguns poderiam, mas como? Como essas leis podem ser provadas se são leis do mundo espiritual? Não adianta falar, tem que provar. De fato, se você faz uma ligação da lei material e você vai seguindo rumo à lei espiritual, você prova a outra também. Intangível, impalpável. Ele pegou uma médium chamada Florence Cook e simplesmente era uma médium de ectoplasmia, materialização, cuja energia sai, e como nós sabemos, dos orifícios naturais vai formando, tomando a forma de um espírito. E esse espírito, muito conhecido no meio espírita, chamado Kate King, tomou a sua forma e o que foi que ele fez? Ele auferiu ou mediu os batimentos cardíacos da médium e do espírito materializado. E os dois eram diferentes, distintos. Logo, ele consignou. Se o batimento da médium estava acelerado e o batimento da entidade espiritual ali provada estava mais calmo, então eram 2 seres distintos. Logo, isso prova o perispírito. E, por via de consequência, prova a imortalidade da alma. Porque tem alguém do lado de lá que conseguiu aparecer cá, através da materialização, e que comprovou que continuou vivo. Seja lá como for.
Então provam dois princípios espíritas ao mesmo tempo, né? E dentro dessa realidade você vai ver o Dr. Ian Stevenson e o Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, seguindo a mesma linha, trazendo os casos provados de reencarnação. O que prova também a reencarnação. Não adiantará mais à frente, com métodos e formas mais acuradas de prova disso tudo, os inimigos da verdade, os inimigos da ciência espírita, ou os inimigos da ciência espiritual como um todo, brigarem ou deblaterarem contra isso, vociferarem, gritarem. Por quê? Porque há uma revolução lógica. É um advento de que voltam a se casar a ciência e a religião. Nós temos a tranquilidade de algo que não é mais vago. De algo que você vai dizer assim, olha, mas se eu pular do prédio, eu vou cair. Então eu não vou fazer isso. E mais, a gente agora sabe que se a gente pular entendendo isso, isso significa algo chamado suicídio ou autocídio. Então, infringir a lei de Deus em mundos que se desvelam como mundos de regeneração fica cada vez mais difícil. Você não pode alegar o que você não sabe, o que você sabe, dizendo que não sabe. Uma vez que brilha em sua frente de forma tão forte que mesmo fechando seus olhos materiais, você ainda continua a ver. Não existe uma forma ilógica de evolução. A forma, dizem os espíritos, apanágio aqui, da própria lei do progresso. O progresso não retrograda. Não é só o espírito que volta na sua caminhada. São os mundos, são as civilizações, são os seres, os animais, os cactos, todas as plantas, todos os minerais. Não há retorno. É um imperativo divino a evolução. Mas nós precisamos entender. Se você começa a descobrir e a evolucionar aquele orbe, aquele planeta, no nosso momento é esse, são chegados os tempos. Ninguém em sã consciência vai dizer, eu não acredito e vou contra isso. Porque todo mundo já sabe como é que funciona. E quem não sabe está sabendo. Seria algo como dizer, fica cada vez mais difícil cometer um crime onde aumenta-se as câmeras, onde aumentam-se os celulares, onde aumentam-se os meios de comunicação, para imediatamente nós começarmos a guardar as nossas sujidades. Então alguém começa a ter mais receio de falar algo que seja do ponto de vista, por exemplo, racista. E naturalmente guardando para si, ver, não tem jeito. Eu vou ter que me burilar, eu vou ter que melhorar. Porque se eu agora, de uma hora para outra, no supermercado ou na farmácia, soltar um termo desse, é muito mais fácil alguém filmar e acabou a minha vida. Então, determinadas coisas que cabiam há 20 anos atrás, se nós percebermos, a lei divina já avançou. Não dá tão fácil. Daqui a 30 anos a mais, você é um pouco largo, outras mais não serão nem discutíveis. Porque enquanto os homens ficam na sua infantilidade, nosso governador espiritual, Jesus, está tranquilo dirigindo as crianças. Vinde a minhas criancinhas. Podem falar o que for, podem achar o que for. O espiritismo não é composto de achismos.
O espiritismo não é composto de eu acho. O advento do Consolador é algo que te dá uma certeza sobre um fato comprovado. No dia que tivermos uma medicina, direito, biologia, todas essas ciências sob a égide daqueles homens que eram os verdadeiros psicólogos do ponto de vista espírita, no dia que tivermos isso, no dia que nós vermos um homem do ponto de vista do corpo humano e de uma alma que deixamos de ver, somos mecanicistas, e olhe aonde chegamos como materialistas. No dia que a ciência cansar, que já está cansando, chegar ao lado espiritual, e no dia que o fanatismo religioso deixar de ser exclusivista, fanático, né? Pensando de certa forma que a lei orgânica ou as leis orgânicas não valem nada, imutáveis não valem nada, eles vão se chegar de tal forma que vão se harmonizar. Nós vamos ver um estudo no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, como sempre, fazendo uma interpretação sistemática de Allan Kardec, que existe um certo triângulo, e não tem nada de misticismo aqui. Nós vamos ver como o vértice do triângulo, em cima aqui, Deus, enfeixando e comandando, acima. E simbolicamente, de um lado, matéria e do outro, espírito. E esse triângulo é a ligação de Deus, matéria e espírito. E os espíritos superiores vão nos dizer, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns e em outras obras, mas principalmente nessas duas, eles vão dizer: tudo no universo é composto por essas duas singularidades que são cara-metades. Todas as classificações, vamos dizer assim, universitárias, formal, material, subjetivo, objetivo, absoluto, relativo, na verdade, é uma forma de você camuflar, de você mudar o nome de espírito e matéria. Não há classificação fora disso. Originariamente, por um prisma, você vai dizer: ele é pequeno e grande, ele é branco e preto, mas note, tudo é um relativismo de duas partes que se compõem em uma, regidas por algo que não conhecemos, chamado, por nós ainda, Deus. Então você tem isso. Quando você faz esse triângulo, a criação obedece. Faz não. Quando você revela isso, porque já está feito. As leis divinas, elas não são criadas pelo Espiritismo. As leis divinas são reveladas pelo Espiritismo. As leis divinas, elas já existem. O Espiritismo não veio criar a reencarnação. Todos os povos antigos já falavam de reencarnação, quase todos, né? Principalmente os hindus. No Oriente, se chegarmos lá, é muito comum nós vermos reencarnação. É natural, mas nós não temos esse conhecimento. Então, no Ocidente, nós perdemos isso. Então, eu perguntaria, se eles estão certos lá e nós, em maioria que dizemos que não, estamos certos aqui? O sangue que corre nas veias do oriental não é tão vermelho quanto nas veias do ocidental? A dor emocional, espiritual, não é tanto quanto a dor da matéria que atinge
o oriental e o ocidental, a depender, claro, do uso que façam do seu livre-arbítrio, né? Ou livre-albedrio. Então nós vamos levar em consideração que o advento da religião, a junção da religião com a ciência, nós vamos entender exatamente que é uma lógica que não dá para contestar. Não significa time de futebol. Não significa meu partido político preferido. Não significa minha religião preferida. Significa algo muito mais forte do que aonde a ciência chegou. Algo muito mais fervoroso do que aonde a religião me levou. Significa fervoroso, sabendo para onde eu vou rumar, para onde eu vou chegar. Eu tenho um perfeito entendimento, agora, juntando as duas, do meu destino. Eu entendo, e como eu entendo, eu fico calmo, eu fico em paz. Porque antes eu não sabia, voltando ao mesmo exemplo, que pular da janela me levaria a este mal, que eu perderia a minha reencarnação programada. Eu não sabia disso. Agora eu tenho plena consciência. E eu fico tranquilo, porque alguém vai me dizer, você vai cair. E claro, em circunstâncias ordinárias, se eu estou um pouco longe, ou não estou me debruçando no parapeito de alguma janela ou de algum lugar, eu digo, não, eu não vou cair. Mas o que te garante? Me garante que isso é uma lei física. E está ligado a uma lei espiritual. Aí você não está com medo? Não, fique tranquilo, eu vou lhe explicar. Fique tranquilo. Isso é o quê? Fé raciocinada. Fé raciocinada, absoluta. Mas, meu Deus do céu, eu ainda sofro tanto com essas pandemias, com coisas muito sérias. Mas o espírita está com medo da morte? Não. No segundo capítulo, o item Kardec abre dizendo: o espírita não teme a morte. Há muito tempo que eu sofria com isso. Até ler o seguinte: a morte é um sono. Morreis todos os dias, o livro dos Espíritos. Não vos dai contas disso. Mas todos os dias vós morreis. Ou seja, todas as vezes nós ficamos morrendo de medo para dormir, em estado ordinário, comum. Ai meu Deus, eu não vou fechar meus olhos e dormir não, porque eu vou morrer, mesmo sabendo que amanhã eu vou ressuscitar, eu acordar. Então eles vão dizer, morrer é igualzinho a dormir. Então eu tenho medo da morte mesmo assim. Não, você não entendeu a lição. É a nossa falta de estudo, é comum no brasileiro. Você não está com medo da morte. Você está com medo do sofrimento. Nós embaralhamos os conceitos. Então, é algo do tipo, eu entendo como ainda céu, eu entendo como ainda um inferno, e eu entendo que se for um acidente de carro vai ser uma morte horrível. Não. Possa ser que pelos seus méritos espirituais, você durma e seja levado num sono para um bom lugar. E você nem sinta o que o acidente lhe fez. E nem tenha contato com o seu corpo de carne que lá ficou. E que às vezes nem sofreu tanto dano assim. Então você nunca teve medo da morte. E aí você vai para a sua pátria espiritual. Claro, isso vale para o Covid, vale para tudo. Você está com medo do sofrimento, não da morte. A morte é um torpor, quando os gregos chamavam de deuses gêmeos, Hípnos e Thanatos. Deuses gêmeos.
a morte e o sono. São gêmeos porque não podem ser distinguidos um do outro. São lados da mesma moeda. Inclusive, o sono é material. A morte é espiritual. Juntando as duas, nós vamos entender uma lei. O advento da junção da religião e da ciência. Então não tem medo da morte. Não há medo da morte. O espírito, quando ele encontra uma maneira de escapar, principalmente no êxtase, vai nos dizer o livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, importantíssimo, o êxtase deixa o espírito perto do desenlace perispiritual, porque ele entrevê o meio habitat dele de uma forma muito aberta e ele quer o tempo todo sair da sua prisão. O espírito, que somos nós, eu, espírito e todos aqui, nós estamos aprisionados. Se nós tivéssemos consciência, se nós tivéssemos lembranças, todos nós, em sã consciência, gostaríamos de estarmos mortos. Então, na verdade, o que é que temos medo? Não é da morte. O espírita teme a morte? Eu faço a mesma pergunta agora que acalmou meu coração. Allan Kardec vai dizer, o espírita não teme a morte. Teme? Não, não teme. Mesmo sem ele saber, ou mesmo sem ele, não saber, ele não teme a morte. O que ele teme achando que teme a morte é o sofrimento. São as agruras, é a culpa, é a dor espiritual. Veja que há uma diferença muito grande. E matéria e espírito, os espíritos vão dizer, são dois elementos do universo. Se você for a Canopus, se você for ao Sol, se você for a Júpiter, ou nós, a lei do perdão é igual à daqui da Terra. Se você for a esses mesmos lugares, os elementos universais serão espírito e matéria. Lá, se alguém começar a causar problema, as pessoas começam a ter pena. Porque as pessoas dizem assim, está tudo explicado, está tudo entendido. Primeiro você vem ao entendimento, o livro dos Espíritos vai nos dizer isso. Nós precisamos entender o mecanismo, nós precisamos entender como funcionam as leis do mundo material e do mundo espiritual. Para depois nós entendermos e aí nos moralizarmos. Mas a moral não vem primeiro. A moral não vem primeiro. Primeiro vem a inteligência. É necessário que venha. É assim. Então nós vamos entender que isso tudo compõe, na verdade, todo mundo entendendo como funcionam as coisas. Existe um traço que está separado ainda, e já está muito avançado esse processo de união. Esse traço é a religião de um lado e a ciência do outro. Imaginemos quanta ortodoxia religiosa, quanto absurdo, quanta morte em nome de religião, quanto saque, quanto fanatismo em todos os setores religiosos, em todas as religiões, vão ficar sem sentido. As pessoas vão dizer, para onde vai o meu dinheiro? Porque agora eu entendo. É algo útil ou eu dou cegamente? As pessoas vão dizer, por que eu tenho que lhe obedecer? A casa do pai tem várias moradas. Afinal de contas, tem muita gente com medo do centro espírita que está mourejando, trabalhando, colocá-lo para fora porque tem alguém mais poderoso, um tanto quanto inconveniente. Eu posso fazer espiritismo em qualquer lugar, porque a casa do meu pai, Deus, são as estrelas. A casa do meu pai
não é a minha casa, não é o centro. O centro é um local de trabalho que eu vou para ajudar. Mas não significa que eu vá para o inferno porque eu não vou para a minha igreja. Um abraço, boa sorte, né? Então, quando todos começarem a entender as coisas, entender cada vez mais, e uns vão na frente e outros atrás, e quem for na frente? E alguns me perguntariam, talvez seja o mais importante de tudo isso aqui. Como eu posso me adiantar? Como eu posso ir à frente? Estude. Mais uma vez, tem mais de 100 vídeos no meu canal, no Instagram. Nós vamos postar também, se inscreva no YouTube, O Estudante Espírita, sem acento, tudo junto. Se inscrevam, mas sobretudo estudem a codificação. Porque quanto mais à frente você chegar, a retaguarda vai ficando dolorosa. E aí nós vamos chegar a uma racionalidade, porque todos eles estão voltando, para dar o checkmate final da era de regeneração. Ah, mas você está sendo demagogo, isso já foi calculado. Por volta de 2052, mais ou menos, nós iniciamos a era de regeneração. Isso demandaria tempo para explicar. Mas é necessário que nós adentremos. Por quê? Porque a fé raciocinada, às vezes, não é nem o que a gente pensa que é. A fé raciocinada nos dá uma paz, ou diminui sobremaneira o nosso sofrimento. Quanto mais você entende, vamos usar o mesmo exemplo básico, mas que para muitos atrás, o homem das cavernas, não foi básico, o homem de Cro-Magnon, né? Em que você chega e diz assim, aquela janela representa a ida para o inferno. É poético, você entende. Mas ele acha que é literalmente abrir a janela e ir para o inferno. Ele não entende que é jogar-se da janela e ir para o inferno. Entre aspas. Mas nós estamos tranquilos. E a janela está bem aqui do lado. Quando você começa a entender isso, aquilo e aquilo outro, quando você começa vendo as experiências de William Crookes, quando você começa a ver todas as provas dos princípios espíritas, da pluralidade dos mundos habitados, que não existe só a Terra, que homens de gênio como Giordano Bruno foi queimado, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Copérnico, Nicolau Copérnico e muitos outros vieram com essa missão e estão a retornar, aí nós vamos entendendo que a nossa terra, os bons herdarão a terra. Que bons são esses? Aqueles que estão entendendo as leis de Deus. Aqueles que estão compreendendo as leis divinas. Quem compreende as leis divinas são leis naturais, são leis impostas imutáveis, não dá para mudar. Você não vai derrogar a gravidade. Eu estou pegando a gravidade de propósito, para frisar. Você não vai mudar isso. Você não vai dizer que o magnetismo animal não existe. Porque ele está aí, antes mesmo de você vir para a Terra. E vai continuar depois que você sair. Porque ele está no universo. Então, você compreende e você aceita. Mas você não aceita para sofrer. Você aceita para glorificar. Lembra da oração? Para você agradecer e para você aprofundar esses estudos e espargir para os seus irmãos. Cada vez mais. Então, o que é que acontece? Isso gera... Não tem jeito. Não tem volta. É impossível voltar. O nome disso, o salto para o próximo estágio, chama-se revolução. Revolução planetária. Essa é a nossa revolução espírita. Quer fazer muito? Como eu estou tentando? Como todos que eu sei que querem o bem? Como meus confrades, confreiras, nossos
companheiros espíritas? Muito. Basta entender e aplicar, porque vai ser aplicada as leis divinas. Eu agradeço muito a todos vocês de coração pela oportunidade. Agradeço pelo carinho e espero que nós possamos tratar naturalmente os outros temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.